A gente tem também a escola de Alexandria. No começo da segunda metade do século II, abriu-se em Alexandria uma escola catequética para instruir os convertidos do paganismo ao cristianismo. Seu primeiro diretor foi Panteno, competente convertido vindo, segundo alguns, do estoicismo. Clemente e Orígenes foram os seus sucessores nesta influente escola de teologia cristã. Os membros da escola alexandrina estavam ansiosos por desenvolver um sistema teológico a partir do uso da filosofia que, segundo eles, era capaz de permitir uma exposição sistemática do cristianismo. Educados na literatura e na filosofia clássicas, lembra, todo mundo é homem do seu tempo, pensaram que poderiam usá-las na formulação da teologia cristã. Ao invés de enfatizarem uma interpretação histórico-gramatical da Bíblia, criaram um sistema alegórico de interpretação que ainda hoje assola o cristianismo. Entende? Então, este tipo de interpretação baseia-se na suposição de que a Bíblia tem mais de um sentido. É como se uma coisa significasse outra coisa. Seguindo aqui, servindo-se da analogia do corpo, alma e espírito do homem, sustentavam que a Bíblia tinha um sentido literal e histórico que correspondia ao corpo humano, um sentido moral oculto que correspondia à alma e um sentido espiritual subjacente e mais profundo que só os cristãos mais adiantados poderiam compreender. Este sistema de interpretação surgiu da técnica usada por Filo, judeu alexandrino, que procurava aproximar o judaísmo e a filosofia grega a fim de encontrar os sentidos ocultos da língua do Velho Testamento, que por sua vez seriam semelhantes à filosofia grega. Mesmo estando preocupados com o sentido que o autor do texto queria dar para aqueles que o estivessem lendo e com a sua aplicação prática às circunstâncias presentes, os homens da escola alexandrina também estavam interessados nos sentidos ocultos, ou seja, o que tem por trás do que o texto está dizendo. Aí nisso aí tu pode viajar, né, velho? Essa é a questão, certo? Então é como, por exemplo, você vai ter, digamos que, considerando os lugares hermenêuticos de sentido, você vai ter aquela pessoa que vai buscar a intenção do autor, você vai ter aquela pessoa que vai buscar a intenção do texto, e você vai ter aquela pessoa que vai buscar a intenção do leitor. Então, qual é o problema da intenção do leitor? Pô, é aquele caso, eu já procurando a intenção do texto, eu já procurando a intenção do autor, eu já vou botar a minha. Imagina se eu começar, não, entende? Porque o sol significa não sei o que lá, o bezerro significa não sei o que, e detalhe, não de acordo com a perspectiva daquela época, porque, por exemplo, o chifre na mentalidade judaica é uma coisa, entende? 7 na mentalidade bíblica é uma coisa. Se eu trouxer para cá, eu preciso buscar compreender a mentalidade de lá para trazer para cá e aplicar, e não pegar a minha mente daqui e aplicar do jeito que eu bem entender. Por exemplo, seria perfeição, entende? Uma coisa mais próxima de plenitude, de algo completo, entende? Daí quando, por exemplo, 666 é aquela tentativa incessante, entende? Aquela tentativa incessante do 6 que nunca vai ser 7, entende? Mas aí tem gente que pensa que 666 é um mero número 666. Eu, por exemplo, quando cheguei a 666 inscritos no meu canal, eu mandei para os meus contatos: gente, por favor, eu preciso que alguém se inscreva, não pode ficar 666. Aí alguém vai dizer o seguinte, entende? Aí alguém vai pensar: mas você acredita nisso? Não, foi jogo de marketing. Entende como é que é o negócio? Porque o número da besta é o número de homem, e não necessariamente o número 6 repetido, entende? Então, voltando para cá, a gente viu aqui essa questão alegórica. Clemente de Alexandria, entre 155 e 225, que não deve ser confundido com Clemente de Roma, um dos pais apostólicos, nasceu em Atenas e era filho de pais pagãos. Viajou muito, estudou filosofia com muitos mestres, antes de começar a estudar com Panteno. Antes de 190, passou a dirigir a escola junto com Panteno. De 190 a 202,
dirigiu-a sozinho, até que a perseguição o obrigou a deixar o posto. Perdão, deixa eu ver aqui. Foi um grande leitor da literatura pagã, tinha o ideal de um filósofo cristão como o seu objetivo. Deixa eu ver aqui. A filosofia grega seria aproximada do cristianismo a fim de que se compreendesse que o cristianismo era a filosofia superior e definitiva. E ele, por exemplo, grande leitor da literatura pagã grega, chegou a citar cerca de 500 autores em suas obras. Seu Protrépticos, ou Exortação aos Gentios, é um documento missionário de cunho apologético e escrito por volta do ano 190 para provar a superioridade do cristianismo como a verdadeira filosofia e assim levar os pagãos a aceitá-los. Outra obra sua, a Paidagogos, ou Tutor, é um tratado moral de instrução para os jovens cristãos. Cristo é apresentado como o verdadeiro mestre que deixou as suas regras para a vida cristã. As Estromata, ou Seleções, evidenciam o amplo conhecimento de Clemente da literatura pagã de seu tempo. No livro 1, o cristianismo é apresentado como verdadeiro conhecimento e o cristão como verdadeiro gnóstico. Clemente cria que a filosofia grega tomara o que havia de verdade nela do Velho Testamento e que era uma preparação para o Evangelho. No livro 2, mostra que a moralidade cristã é superior à pagã. O livro 3 é uma exposição sobre o casamento cristão. No livro 7 e o 7º e 8º, que são os mais interessantes, ele descreve o modo de viver dos cristãos. Para ele, a Bíblia está em primeiro lugar na vida do cristão. E nesse caso aqui, ele tinha um alto apreço pela sabedoria grega, e uma leitura cuidadosa das suas obras vai deixar claro isso. Mas para ele as escrituras estão acima de tudo, certo? Nesse contexto aqui, o perigo desta, por exemplo, ele chega a dizer que ao mesmo tempo, já que toda verdade pertence a Deus, tudo que houvesse de verdadeiro na sabedoria grega deveria ser empregado no serviço de Deus. E aí William Carey, coloca aqui a sua opinião, dizendo que o perigo desta posição está em que se pode imperceptivelmente sintetizar cristianismo e filosofia grega, passando-se a considerar o cristianismo como um simples sincretismo de filosofia grega e teologia bíblica. E como eu disse, não tem como a gente fugir do fato de que o cristianismo ele foi mesclado à filosofia grega para ser compreendido teologicamente pelas pessoas do tempo dos apologistas e dos polemistas. Não tem como fugir disso. A gente hoje é que nem precisa, na leitura bíblica e na leitura da teologia cristã, ir tirando as cascas da tinta que estão sobre a nossa parede ou a nossa porta, para tentar chegar o mais próximo possível daquilo que estava lá na origem, certo? E é claro que a gente não vai chegar, obviamente, porque a gente tem muitas coisas mediando, mas a gente não pode ser ingênuo e achar que é o seguinte: o que a gente tem hoje caiu do céu desse jeito, entende? As doutrinas vieram assim, tadã, entende? A Bíblia pronta veio, entende? E os anjos, não foi bem assim. Teve disputa, debate, credo, discussão, política, teve um monte de coisa aí, certo? Porque a gente às vezes tem uma ideia romântica de que assim, nossa igreja é cheia de problema, mas a igreja primitiva sabe de nada, inocente. Então, depois dá uma lida lá sobre Mineu, Alexandre, entende? O Latueiro, aí vamos ver. Voltando para cá, deixa eu ver aqui a respeito, deixa eu ver, Clemente de Alexandria ainda, fechando. Orígenes, de 185 a 254, foi um aluno de Clemente, foi seu sucessor na direção da escola. Com o martírio de seu pai, Leônidas, teve Orígenes aos 16 anos de assumir a responsabilidade de uma família de 6 membros. 16 anos, hein? Homem feito, viu? E nesse caso aqui, segundo um relato, quis ser martirizado com seu pai, mas sua mãe escondeu suas roupas para que ele fosse obrigado a ficar em casa. Ele era tão competente em 203
Aos 18 anos, foi escolhido para suceder Clemente na direção da escola, cargo que ocupou até 231. Um homem rico chamado Ambrósio, que ele convertera do gnosticismo, tornou-se seu amigo e se responsabilizou pela publicação de suas muitas obras. Segundo uma estimativa, Orígenes foi o autor de 6.000 pergaminhos. Apesar de sua posição elevada e de seu rico amigo, Orígenes levou uma vida ascética simples que incluía, por exemplo, dormir numa tábua nua. Orígenes pode ser comparado com Agostinho no significado de sua obra. Os primórdios da crítica textual da Bíblia podem ser encontrados na Hexapla, em que várias versões hebraicas e gregas do Velho Testamento são arrumadas em colunas paralelas. Nesta obra, Orígenes procurou estabelecer o texto que os cristãos podiam tomar com certeza como representando corretamente o original. Esse interesse pelo texto levou-o a realizar uma obra mais exegética, só igualada com a Reforma. Outra obra sua, Contra Celso, é uma resposta às acusações que Celso, um platonista, fizera contra os cristãos. Orígenes trata das acusações de irracionalidade dos cristãos e falta de fundamentos históricos definidos feitas por Celso, contrapondo a mudança de vida que o cristianismo produz, ao contrário do paganismo, a constante procura da verdade pelos cristãos e a pureza e a influência de Cristo, o líder dos cristãos e seus seguidores. Provavelmente, a maior contribuição de Orígenes à literatura cristã tenha sido a sua obra intitulada De Principiis, em 230, que chegou até nós apenas numa versão latina feita por Rufino. Esta obra é o primeiro grande tratado cristão de teologia sistemática. No livro 4º desta obra, Orígenes desenvolve detalhadamente seu sistema alegórico de interpretação. Infelizmente, embora cresça que Cristo foi eternamente gerado pelo Pai, ele pensou que Cristo, como subordinado ao Pai, sustentou também a preexistência da alma, a restauração final de todos os espíritos, a morte de Cristo como um resgate pago a Satanás, e negou a ressurreição física. Então essa era a compreensão doutrinária que ele teve, apesar de ter estudado muito, certo? Será que foi esse negócio aí que fizeram no carnaval? Bem, o carnaval é bem mais recente do que Orígenes, mas... Sim, mas então eu não sei se dá para perceber, Carla, que o que a gente tem não é novo, entende? É como, por exemplo, você vai ver Testemunha de Jeová, o arianismo, que é uma influência muito grande do pensamento das Testemunhas de Jeová em relação à questão da pessoa de Jesus. Você vai perceber que assim, está lá atrás. Então, lembrando, né, como é que eu posso dizer? No caso é meio que o princípio da criação de Deus, né? Então a gente tem algumas coisas, né, que se a gente pegar aquele pensamento, né, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A gente pensa assim, tudo vai ser diferente, mas assim, a gente tem, como ele diz, né, no indo e vindo infinito. Então a gente assim, a gente, por exemplo, tem algumas coisas que parece que a gente está inventando, mas a gente muitas vezes está repetindo. É como se nós estamos em 2021. Essas crianças que estão sendo criadas nas igrejas, daqui no ano de 2050, se Jesus não voltar, eles podem mudando, A compreensão muda. A própria percepção de autoridade. Se você observar, a minha geração olhava para o pastor como um cara assim, especial, entende? Ele era o cara que mais tinha livro, né, na membresia da igreja, ele era o cara que tinha mais livro, ele era o cara que assim, digamos, o que ele falava tinha um peso muito grande. E hoje, tudo que está relacionado à figura de autoridade é algo que assim a gente não vê com muito peso. O próprio modo que os filhos tratam seus pais. Então isso não é do nada.
entende? Isso tem a ver com a mentalidade, com a cultura, com a influência, com o cabedal de conhecimento que a gente vai adquirindo, com a suspeição das figuras de autoridade, com uma série de fatores aí. Só que ainda assim, a gente ainda tem alguns anseios como tinha no passado. A gente ainda é gente como era no passado. As pessoas que falam muito de diálogo, paz e amor, muitas vezes são violentas e agressivas no seu discurso, embora elas digam que as outras pessoas que têm discurso de ódio. Ou seja, o ser humano, ele é ser humano, entende? Ele vai usar muitas vezes o direito para justificar a sua agressividade, a sua malignidade. Tanto que é que, se você observar, vamos olhar as nossas leis no Brasil, que protegem mais agressores do que vítimas, entende? Então você percebe, você vê que as leis acabam de certa forma acomodando o nosso lado mais cruel e mais animal, em nome de uma ideia de que a gente realmente está pensando no bem da sociedade. E a gente sabe que é o seguinte: muita gente que fala bonito desse jeito se alimenta desse sistema, entende? E a gente acaba virando apenas uma massa de manobra para defender um discurso de esquerda, direita, centro, sei lá o que, mas no fundo, a cúpula está lá e a gente está aqui, entende? A gente está aqui, pegando o ônibus lotado, o trem lotado, entende? Enquanto tiver, Fla-Flu, enquanto tiver Anitta, enquanto tiver Caldeirão do Hulk, a gente está aqui de boa, entende? Entende? A gente está aí de boa, sem problema nenhum. E o pessoal, controlando o jogo de xadrez, o aparelho político, o aparelho político, o aparelho religioso, financeiro, o aparelho cultural, entende? O aparelho financeiro. Então você vai tendo esses aparelhos aí, e sempre colocando seus profetas do discurso, porque toda besta que se preze para dominar e manipular tem que ter seu falso profeta, e a gente fica aí, mas aí é uma outra situação. Então, oi. O senhor falou sobre origens aí. Cara, pega um biscoito aí pra mim, por favor. Mas vai, fala. Tem um aberto aí. Viu agora, pô? A obra dele é De Princípios, né? Isso. E a outra é Exapla. Exapla, isso. Exapla. Isso. H-E-X-A-P-L-A. Isso. H-E-X-A-P-L-A. Isso. H-E-X-A-P-L-A. Ó, o biscoito pra mim pode estar bom, gente. Eu tô... Não. E o De Princípios é D-E espaço P-R-I-N-C-I-P-I-I-S. Princípios. Então a gente tem aqui o pensamento de origem, certo?